Senhor Tavares de Lira, assessor da deputada Ana Perugini, aqui representando a deputada. Também gostaríamos de marcar aqui a presença, agradecer a presença do Denis César Peruia, representando aqui o vereador Carmo Luiz do Carmo, de Campinas. Walter Antônio de Godoy, representando a vereadora de Campinas, Neuza São João. Também o Edson José Aparecido Lopes, também representando a vereadora de Campinas, Neuza São João. Guilherme Henrique Lima, representando a vereadora Neuza São João, Campinas. Marcar aqui a presença do Eduardo Spano, do jornal Folha de Notícias, Samuel, da Rádio Valinhos FM, também as presenças da Célia Costa, daqui de Valinhos, e do Lucas Trevisan. Bom, declaro aberto o presente debate público para falar sobre o tema dos pedágios na região metropolitana de Campinas. Inicialmente, gostaria de passar a palavra aqui para o Cristóvão, coordenador da rede no município de Campinas. Boa noite e obrigado primeiramente a vocês que estão aqui nessa sexta-feira, às 20 horas mais ou menos, né? Quase 20 horas. É muito difícil, é um dia complicado, é um dia que às vezes vão para outras atividades, e o fato de vocês estarem aqui demonstra bastante interesse nas causas públicas e sociais, né? Primeiramente, eu vou explicar bem rápido o que é o movimento e o que ele pretende. Nós, do coletivo Rede Ativa do Movimento Pedágio Livre, na RMC, reivindicamos que todos os veículos emplacados nas 20 cidades que compõem a região metropolitana de Campinas não paguem pedágio para circular em todo esse perímetro geográfico, nas rodovias inseridas dentro desse perímetro. Bom, para complementar a minha argumentação, basicamente é isso. Nós estamos com esse abaixo-assinado, que hoje tem 35 mil adesões. Eu trouxe aqui uma manchete da Folha de São Paulo. Como vocês podem ver, lógico que não vai dar para mim muito bem, mas eu vou ler para vocês. Engarrafada, começamos bem, numa cidade sede da Copa, sendo chamada de engarrafada, né? Ótimo, faz um enorme favor à imagem da cidade lá fora. Campinas vê estradas da região virarem avenidas da cidade, né? Então, justamente nesse raciocínio que um doutor da Unicamp coloca aqui, dizendo que a região de Campinas é como se fosse uma cidade expandida, ela é uma coisa só, né? A gente mora em Campinas, trabalha em outra cidade, estuda em outra cidade, né, em outro município, e nós, por necessidade, nos deslocamos por toda a região, e logo, sendo assim, não poderíamos ser tarifados, cobrados, ao nos deslocarmos distâncias tão pequenas. A lei que criou a região metropolitana de Campinas a criou como uma coisa só, como um ente federativo só, um ente federativo diferenciado e único, né? E infelizmente essas cobranças, os pedágios, dividem esse ente federativo, essa coisa só, né? E nós ficamos parecendo um cenário medieval, né? de cidades isoladas, muradas, né? E onde temos o nosso direito elementar de ir e vir ser ameaçado, né? Então basicamente é isso sobre a proposta. Mas sobre tanto papel aqui que me perdi, vamos lá. Por que nós estamos aqui? Dadas a introdução, mas é muito mais do que simplesmente a gente está falando sobre os pedágios em si. Nós estamos aqui, vocês estão aqui, para defender a nossa liberdade, que vem sendo ameaçada por esses pedágios e em muitas circunstâncias semelhantes no mundo inteiro, né, vereador? Por exemplo, você pega esses dias,
coreanos do norte e do sul, 82, se não me engano, se reencontrando com suas famílias, que nunca mais eles tinham se visto depois da guerra, né? Por quê? Porque o governo, porque quem manda colocou um muro entre eles, uma limitação. E os coreanos do norte só puderam ver seus parentes da Coreia do Sul porque o governo deixou uma coisa que seria um direito elementar, uma coisa óbvia, né, de ser permitida. Pior, foi permitida quando a maioria deles tem 82 anos, né? E a matéria ainda dizia assim na Folha também, o nosso reencontro e último, né? Que possivelmente eles não iriam mais se encontrar, porque é difícil que a Coreia do Norte abra essas exceções. Nós temos aí, esses dias saiu na mídia com relação a Guantánamo, estava vendo um documentário falando da prisão, né, de terroristas norte-americanos em Cuba. Mais uma vez, uma atrocidade, uma coisa terrível, uma coisa que ofende qualquer princípio dos direitos humanos de qualquer ser humano, inclusive punindo inocentes, né? Uma coisa que é evidente que está errada, porém continua. Exatamente pelo mesmo motivo que os pedágios também continuam, ainda que as autoridades, ainda que a classe política, ainda que as organizações sociais se mobilizem contra essas cobranças, esses pedágios continuam porque, infelizmente, interessa para muita gente que está no poder que eles continuem. Exatamente, e nos ofendendo, exatamente como a Coreia do Norte, os coreanos do Norte e coreanos do Sul são ofendidos por essa permissão, né, esse atentado à liberdade deles. A Sônia vai falar daqui a pouco sobre o caso de Itatiba, onde bairros são segregados de forma medieval, né? São cancelas medievais, são segregados no centro da cidade, né? E a Sônia vai falar sobre o pão mais caro do mundo. Que você vai comprar um pão, você vai com pedágio, caríssimo, né? É uma coisa assim, deixa qualquer um maluco, né? Era para o Ministério Público entrar lá e resolver na hora, né? Nós inclusive estamos cobrando que o Ministério Público se posicione com relação aos pedágios aqui na região, porque é uma ofensa gritante à nossa cidadania, e nós esperamos na lei, né, esse movimento pacífico, pela lei Cordeiro, né? E nós contamos com a lei para que ela nos ampare, contamos com a justiça para que esse absurdo seja sanado de alguma forma e seja feito esse reparo, né, esse dano que esses pedágios causam à cidadania da gente. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que nós, além de lutarmos por nossa liberdade, também estamos lutando contra a mentira. E a mentira é um negócio feio, a gente aprende desde criança. Infelizmente, ela continua e, no caso dos pedágios, ela é gritante. A primeira mentira que eu gostaria de citar aqui é o tal de: olha, os pedágios valem a pena porque as estradas são bem cuidadas. Isso é um absurdo tão grande, tão grande. Assim, eu gostaria de saber o que passa na cabeça de uma autoridade que alega uma coisa dessas, porque, tudo bem, a população pode até falar, repercutir essa informação por enfim, inocência. Mas a pessoa que faz isso com intenção e sabendo que isso não é verdade, que é complicado. Por quê? As estradas são bem cuidadas, é verdade. As estradas são bem cuidadas. Mas elas foram entregues prontas para o particular cobrar pedágio. Então o Estado vem, usa o dinheiro do seu imposto para deixar a estrada primeiro mundo e entrega na mão do particular para ele só ter o trabalho de cobrar. É o melhor negócio do mundo. Qualquer um. É uma coisa absurda. Qualquer um entraria nessa. É uma mina de dinheiro. Vou fazer até um contraponto. O vereador tem informações aqui sobre isso. Por que o TAV não sai, o trem de alta velocidade? Tem a concessão, tem o edital, tem tudo. Mas por que não sai? Porque o empresário particular não quer entrar nessa para fazer o trem. Ele quer que o governo vá lá, faça o trem, brigue, gaste o dinheiro público, deixe tudo prontinho, para ele só ter o trabalho de ir lá e cobrar. Maravilhoso, né? Outra mentira aqui é o tal do ponto a ponto. E isso eu gostaria de frisar bem. Eu fico indignado e talvez não consiga traduzir para vocês a gravidade dessa mentira que é o ponto a ponto, que dizem ser uma solução mágica, né? E não é. A exploração ponto a ponto, né? Ponto a ponto a exploração
aumenta, infelizmente. Por quê? Até a desculpa que as tarifas vão ser menores é mentira. Primeiro que você vai ter que pagar a mensalidade do TAG. Segundo que vai aumentar o número de praças de pedágio. Então, por exemplo, hoje se você mora em Campinas e vai até o aeroporto, você não paga a pedágio. Se tiver o ponto a ponta e você for aderente ao sistema, você vai pagar pedágio, né? Reza a lenda que estão querendo colocar um pedágio nos entornos do shopping. Então, se você for para um cinema, enfim, a diversão, além do pão mais caro e tudo, você vai para um cinema mais caro de Itatiba, você vai pagar também o cinema mais caro da região ou até do mundo, né? E o cinema já não é barato. Eu pago meia porque eu sou estudante, mas eu ainda acho caro. Imagina pagando pedágio. Pior. Tem alguém estudante aqui, universitário? Estudante não paga meia no pedágio. Vocês são estudantes? Pois é, como o vereador diz aqui, não tem meia no pedágio, né? Mas paga caro no cinema, é caro, né? Entre outras coisas, né? Outra mentira que a gente tem que lutar contra é esse sistema de concessão brasileiro, né? No caso, muito em especial com relação às rodovias. O dinheiro arrecadado nas praças de pedágio não é necessariamente aquele investido nas rodovias. E aí que vem a sacanagem. Aí a sacanagem. Eles recolhem o nosso dinheiro suado dos impostos da população, da classe trabalhadora, dos estudantes, né, dos trabalhadores que por necessidade têm que se deslocar pelas rodovias e investem nas rodovias para fazer a manutenção, dinheiro do BNDES. Aí é lindo. O dinheiro do BNDES que poderia ser utilizado para o pequeno empresário de Valinhos, né, para empreendimentos de empreendedorismo jovem, para a padaria, né, para o pequeno negócio do trabalhador, que iria assim estimular a economia de forma verdadeira. Não, o nosso dinheiro público é dado para os concessionários fazerem a manutenção das rodovias, e não é à toa que tem aquelas placas da obra do governo do estado de São Paulo. Isso é uma ofensa à inteligência nossa. Você paga o pedágio de cara com a placa, obra do governo do estado. Então tem um mistério aí. Ou o estado a placa está errada, ou estamos diante de uma distorção tremenda. Estou pagando duas vezes, quando pago o imposto e quando pago o pedágio. E as vias alternativas, que eles teriam obrigação, né, inclusive está nos contratos, né, que eles teriam obrigação de nos dar vias alternativas para que a gente transitasse, né, que se não pedagiadas, e outras sem pedágio, com a mesma qualidade. Inclusive isso está presente em alguns contratos. E lá em Indaiatuba, por exemplo, a concessionária fecha as vias alternativas, põe cancelas lá, né? E embora a população cobre do poder público para asfaltar essas vias secundárias, logicamente contra a resistência não acontece. Então, diante dessas mentiras que são transmitidas para a gente, o que fazer? Combater. E eu cumprimento vocês que estão aqui hoje, que não é fácil, estar numa sexta-feira aqui, né? Ativistas, voluntários, os parlamentares, as autoridades, enfim, né? Que têm a sensibilidade e a vontade de fazer o bem na sociedade, hoje estão aqui lutando contra essas mentiras e lutando a favor da nossa liberdade, né? A gente acredita muito, né, vereador Henrique, e assim também como o vereador Carmo, lá em Campinas, no diálogo, né? Enquanto muita gente pega o fim do mundo no Brasil, embora tenham vários problemas no Brasil, é verdade, mas tentam desacreditar a polícia militar, a guarda municipal, tentam desacreditar a classe política, a imprensa, os ativistas. Tem gente querendo o fim do Brasil, parece que vai acabar. Não, a gente tem que acreditar e tem que ter esperança numa sociedade melhor, em ativistas que realmente vão se comprometer com o bem da sociedade, com as lutas sociais, que existe gente na classe política que vai defender a sociedade de forma verdadeira, enfim, que há profissionais bem intencionados, seja na polícia, seja em qualquer força de segurança, em que pese não se possa desconsiderar os erros cometidos, que são inegavelmente atrocidades, mas existem bons profissionais, né? Existem boas pessoas. A gente tem o dever de defender esse sistema democrático conquistado a muito sangue pelos nossos antepassados, pelos meus pais e pelos meus avós, por uma infinidade de gerações de brasileiros que lutaram pela sociedade, né? Para que a gente tenha essa liberdade de estar aqui hoje sendo recebido no espaço público, né? Reivindicando nossos direitos com toda a liberdade.
sociedade. Mas precisamos ir além e acreditar que isso é possível, acreditar em fé e esperança nessa sociedade, porque eu sinceramente eu tenho medo, porque o nazismo apareceu quando a democracia, o sistema político na Alemanha foi desacreditado, né? Então aí desacredita, hoje até o bombeiro, né, eles têm críticas aos bombeiros, à polícia, à justiça, à classe política, e aí? E o que vem no lugar disso? Eu tenho medo. Então é por isso que eu prefiro acreditar no sistema democrático, que com todos os defeitos é o melhor que a gente tem, né? Como diria o Winston Churchill, né? Com todos os problemas, a democracia ainda é muito melhor. E dizer que democracia exige participação, exige que cada um de nós que estamos aqui hoje despertemos dentro de nós mesmos o líder, né? Aquele ativista, aquele político que por acaso você não conhece, né? Mas que você gostaria que existisse, conhecesse uma figura política, aparecesse. Ela não vai aparecer na verdade, porque na verdade a sociedade precisa que cada um de nós desperte o líder dentro da gente, um ativista, um político, um cidadão participativo, para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Não existe, a democracia não vai para frente sem participação, né? E a nossa participação é fundamental para que a gente consiga espalhar as mudanças e conquistar as vitórias que a gente está disposto, né? Eu estou vendo bastante gente aqui, jovens, alguns de vocês fazem parte do movimento de ONG, voluntariado, esse tipo de coisa. Eu esperava uma resposta melhor, ou vocês estão com vergonha? Sim. Isso é um começo, um ótimo começo, né? Eu espero que tenha mais gente que tiveram com vergonha de falar, porque mas há profissionais da imprensa, por exemplo, que não necessariamente estão numa ONG, uma entidade, mas que fazem o bom papel do cidadão, né? A gente, quando faz uma gentileza no trânsito, nós estamos sendo cidadão, nós estamos mudando o Brasil para melhor, né? Parece bobeira, mas são pequenos atos que transformam a nossa sociedade, né? Eu perguntei dos jovens porque cabe a nós, gente, eu falo isso porque as gerações anteriores, e também jovens, porque a juventude é um estado mental, né? Eles já fizeram muito, né? Nós temos conquistas da democracia fantásticas ao longo da história brasileira, que nos possibilitaram daquilo, vou repetir, enfim. Mas cabe a nós agora entrar em campo e assumirmos a responsabilidade de fazer um Brasil melhor, não através da violência, não através da discussão vazia, não através da intolerância, mas sim através do diálogo, fé, esperança e participação, que esse Brasil pode ser melhor, né? Vamos honrar nosso passado de luta, lutando por um futuro melhor para as futuras, né, para as próximas gerações. Isso é imprescindível. E eu vou ser breve, né? Porque eu quero ter, na verdade, mais para escutar o posicionamento dos parlamentares na mesa, eu acabo aprendendo, porque eu não tenho nada a ensinar, né? Eu digo que eu sou um pouco vítima da sorte. Eu poderia dizer azar, mas eu prefiro dizer que é sorte. Eu não tinha nenhum entendimento sobre política, sobre mobilizações sociais, sobre qualquer coisa que seja. Eu, inclusive, na faculdade, eu era meio discriminado, porque vinha um pessoal cheio das teorias, sabia tudo, só gente que sabia demais, e eu era o que sabia de menos. Talvez continue, mas eu vim aprendendo, né, a vontade pelo menos existiu, e por sorte, né, eu tive a sorte de conhecer os parceiros aqui, os voluntários aqui desse movimento, o Danilo Sanches lá, o responsável pelas redes sociais, a Sônia, o João, entre outros, que eu não vou citar tudo, porque não vai dar tempo. Tive a sorte de aprender, e também com as autoridades, com os encontros, com os parlamentares, eu pude ver que tem muita gente disposta a ajudar sim a sociedade. Então estou ansioso para ver a posição de vocês. Então eu, já caminhando para o fim, só quero falar sobre uma palavra que vem sendo repetida, né, por muita gente durante as coletas de assinatura da gente. Tem muita gente que fala assim: olha, legal a ideia, vou assinar, é bom, muito bom, mas é impossível, cara. É impossível, essa vocês não vão ganhar. Bonito, me sensibilizei, vou assinar.
mas é impossível. E eu diria para cada um de nós aqui hoje que era impossível ir à Lua. E o homem foi. Era impossível, muito mais impossível que conseguir o pedágio livre, que o Mandela vencesse o apartheid. E venceu. Venceu. A duras penas, mas venceu. Era impossível imaginar, durante a Guerra Fria, que o Muro de Berlim um dia cairia. Caiu. Caiu bem caído, por sinal, não é? Era impossível um negro ser eleito presidente dos Estados Unidos, e mais, um negro com nome muçulmano, Hussein. Né? Isso era inimaginável. Ninguém ia supor um negócio desse antes de propriamente o Obama ser eleito. Era impossível o Obama um dia dar a mão para o presidente de Cuba, como fez esses dias dando a mão para o Raul Castro. Tudo coisa impossível. E por que aconteceram essas? Entre tantas, era impossível Gandhi vencer, né? A luta dele era impossível. Venceu. Por que venceram? Porque acreditaram. Assim como nós devemos acreditar e vencer, e levarmos essa luta em frente, e sem dúvida, se Deus quiser, conseguirmos o pedágio livre na RNC. Porque perto dessas conquistas que a gente acabou de citar, não, até ficou mais fácil, né? É difícil, sem dúvida, né? Porque, tudo bem, descobrimos o primeiro ponto que não é impossível. Estamos de acordo, certo? Sim? Não? Sim. Eu preciso de um pouco mais de certeza, porque, como eu disse para vocês, eu estou aqui para aprender. Sim ou não? Sim. Ah, muito melhor. Se estava parando alguma dúvida, vou ter que trazer o Obama aqui. Né? Mas, tudo bem, estamos de acordo que não é possível. Mas não há direito dado pelo opressor, como diria Martin Luther King. Não, eles não vão sonhar que alguém da Artéries vai entrar aqui e falar: proposta muito boa, viu? Amanhã o pedágio livre tá beleza, não precisa pagar, Valinhos, agora a região de Valinhos está tranquilo. Não vai acontecer isso. Isso é impossível, né? Então nós precisamos lutar, né? Como lutou Martin Luther King, como lutaram todos os ativistas, Gandhi, Mandela, para que a gente consiga essa vitória, né? E finalizando, gente, eu quero parafrasear aqui, como eu já citei, o Martin Luther King, que dizia: I have a dream, com uma voz um pouco mais grossa que a minha. Ele dizia: I have a dream, eu tenho um sonho. Eu, assim como Martin Luther King, tenho um sonho também. Eu tenho um sonho de viver numa sociedade onde a nossa liberdade seja respeitada, onde a gente possa se deslocar, que é um direito básico, sem ter o dinheiro, o lucro dessas concessionárias impedindo isso. É uma vergonha é inaceitável que a gente viva numa sociedade onde só pode passar, só pode caminhar quem tem dinheiro, quem pode pagar taxas escorchantes, abusivas, coisas ilógicas. Você não encontra lógica, assim, não tem racionalidade que explique a existência de tantos pedágios aqui numa região conurbada, praticamente integrada urbanisticamente. Então eu já estou pensando nisso no carro, sabe? Nós estamos vivendo uma sociedade onde o dinheiro vem sempre em cima de direitos elementares, sabe? O ser humano é libertário por natureza, né? Nós vivemos como diria Charlie Chaplin, naquele filme, esqueci exatamente o nome, mas aquele que ele faz uma menção ao exército nazista e faz aquele discurso histórico, né, onde ele se passa por Hitler e faz um discurso diferenciado. Ele fala que o mundo pode nos prover tudo que a gente precisa. O vereador é do PV, né? Da causa ambiental. Então a terra, a mãe terra, pode nos prover tudo que nós precisamos: a liberdade, a riqueza necessária, os alimentos necessários, tudo que a gente pode imaginar foi nos dado de graça. Infelizmente a maldade humana vem com a tal da cerca, com a tal da cancela, a cancela que separa famílias na Coreia do Norte, a cancela que separa famílias em Itatiba, a cancela que separa os muros que separaram famílias na Alemanha. É o mesmo inimigo sempre, que vem com essa desculpa do dinheiro, do lucro, né, acima da nossa cidadania. Então o documentário, né, lucro acima da vida, no nosso caso, lucro acima da cidadania.
Isso é inaceitável, gente. Enquanto seres humanos, nós não devemos, até o fim da nossa vida, até o último segundo de vida, respirar sem estarmos indignados com esse tipo de coisa. Porque isso vai contra a nossa natureza humana. E eu citei aqui o Martin Luther King, que dizia I have a dream. Vou também citar aqui uma pessoa que me inspira muito, que é o John Lennon, naquela música Imagine, que ele fala, eu gosto de música, né? Eu gosto, né? Enfim. Imagine, ele fala, I'm a dreamer, but I'm not the only one. O inglês não é bom, mas a citação é ótima. Ele fala, eu sou um sonhador, mas eu sei que não sou o único. E eu também. Eu sou um sonhador e sei que não sou o único, pois estou diante de vocês, né, pessoas heróis da democracia, heróis da cidadania, que vieram numa sexta-feira à noite, podia estar fazendo qualquer coisa, mas lutar, né, pela cidadania, pela liberdade, pelo que Martin Luther King lutou, pelo que Gandhi lutou, pelo que todos os ativistas mundiais lutaram. Nós estamos aqui lutando por isso, e é por isso que eu acredito cada vez mais, a cada evento desse, que nós sairemos vitoriosos, né, nessa batalha contra os pedágios da região metropolitana de Campinas. Então, dito isso, gente, eu como eu disse para vocês, eu sou o que menos entende. Já acostumei com esse posto. Então, além de pedir uma salva de palmas para mim, que não seria merecedor, de fato, eu vou pedir licença para bater palma para vocês que vieram aqui fazer com que esse evento realmente existisse. Obrigado. Primeiro agradecer todas essas palavras, pessoal. Sei que fica muito animado em ver Tá desligado, né? a garra. Desligado. Dá para ouvir todo mundo, dá para ouvir. Ouvir a garra da juventude aqui e dizer, pessoal, que nós somos, né? Eu já sou um vereador de quarto mandato. Um dia, quando eu entrei nessa Câmara, eu era um jovem vereador. Agora eu já sou um vereador mais veterano aqui na casa. Mas dizer que em todo esse tempo, né? Tem pessoas que pensam, como você disse, será que vale a pena? Vocês que estão começando, eu vou dizer, quando eu comecei, quando eu era vereador aqui, a gente começou de um plenário que havia 16 pessoas. Depois, no primeiro mandato meu, já foi feita uma reforma que havia 80, depois instalaram televisão, agora tem um prédio que cabe, se for feito de governo por cabe 300 pessoas, é transmitido pela internet a sessão. Hoje tem Facebook, ou seja, essa questão da comunicação com a comunidade mudou muito, e eu acho que isso daí melhorou muito. Então, as coisas acontecem, e hoje o movimento popular, ele é muito importante, ele dá uma dimensão bem maior, ele cresce muito, tem crescido. Nós precisamos do quê? É ter seriedade para poder fazer esses movimentos, né? E buscar, é claro, os resultados, estar em sintonia com a comunidade, com os anseios da comunidade, e com isso nós vamos sim conseguir o resultado esperado. E eu não vejo tanto filme, nem ouço tanta música como o Cristóvão. Gostaria de ouvir mais, né? Mas eu lembrei aqui, para imitar um pouco o Cristóvão, de uma frase agora que ele falou do Obama, que é Yes we can, né? Sim, nós podemos. Então podemos sim ser ativos e começar o movimento e ter resultado. Eu falo uma coisa aqui, Cristóvão, não é nada difícil de resolver o problema dos pedágios, né? De ir e vir. É só você olhar para qualquer país do mundo, né? Eu não conheço muitos países, conheço bem poucos, mas os poucos que eu fui, eu vi nitidamente como é que funciona em outros países. Em outros países é muito claro. Você tem as estradas, né? Aí, está precisando de mais uma estrada, porque essa daqui está muito lotada. E aí se faz uma autoestrada, uma autopista aqui em alta velocidade, com poucos acessos, né? E aí nessa estrada você cobra o pedágio. Então, no meu entendimento, aqui na nossa região, somente a rodovia dos Bandeirantes tem que ter pedágio. Na hora que você entra, mas todo lugar, como ele colocou, ponto a ponto está certo. Na hora que está certo,
Tá certo, se colocar numa rodovia de alta velocidade, quando você entra na rodovia, você paga. Se você não quiser entrar e quiser ir pela outra, você entra e vai pela outra. Agora, cobrar ponto a ponto para daqui para o aeroporto de Viracopos, numa rodovia secundária, você é obrigado a passar lá, é claro que é um absurdo. Como ele colocou, isso aqui acontece no Brasil mesmo, né? Algo como esse. Então, eu sou totalmente contra essa questão dos pedágios. Desde os 13 anos que sou vereador, desde o primeiro mandato, eu bato em cima na questão do pedágio. Sou muito firme, contrário a essa ações. Vejo que isso daí, realmente, como ele colocou, é uma máfia, né? E uma máfia muito grave. Eu, quando estive, né, devido ao movimento que nós fizemos aqui, tinha uma vez nós fomos chamados lá na sede da Autoban, em Jundiaí, eles chamaram todos os vereadores da casa porque eles queriam aprovar o pedágio entre Valinhos e Vinhedo para evitar a fuga de pedágio. Então, para evitar que a cidade de Valinhos sempre enfrentou o pedágio. Desde que eu sou criança nessa cidade, foi implantado o pedágio ali na rodovia Anhanguera, bem na entrada do município de Valinhos. Aí o que acontece? Os usuários têm que, se quiserem fugir do pedágio, né? Parece que são bandidos, né? Estão fugindo do pedágio, é o nome, fuga de pedágio. Vão pela cidade de Vinhedo, do nosso companheiro Paixão, que está aqui do lado, entram pela cidade de Vinhedo, cortam e saem na cidade de Valinhos, do outro lado, para poder cortar o pedágio que existe ali na rodovia Anhanguera. Então a cidade convive com isso há muito tempo. E a Autoban queria fazer o quê? Colocar um pedágio entre Valinhos e Vinhedo para evitar a fuga de pedágio. Fui contra, falei, bati contra isso daqui aqui na Câmara Municipal. Isso daí foi, acho que se eu não me engano, em 2006. Graças a Deus isso daí não aconteceu, mas os dirigentes do Autoban chamaram um dia os vereadores para uma reunião lá para mostrar e para expor a posição deles. E eles comentaram o seguinte, que foi feita uma concessão, né, com o governo do estado de São Paulo, e nessa concessão era uma concessão para 20 anos. Concessão para 20 anos. Daí o que aconteceu? Não sei se vocês sabiam disso, mas é importante a gestão do movimento saber. É uma concessão para 20 anos. Aí o que aconteceu? Houveram, obviamente, diversas reivindicações, como tem, da comunidade. Precisamos fazer uma passarela ali, que está perigoso, precisamos melhorar aquele trevo, como aqui em Valinhos, precisamos realmente melhorar o trevo. E com isso, o que a Autoban propôs para o governo do estado de São Paulo? A gente faz as melhorias na estrada, que é as reivindicações da comunidade, com autorização da Artesp, e ao invés de a gente aumentar a tarifa de pedágio, que está no contrato, que a tarifa de pedágio é aumentada uma vez por ano, de acordo com o índice lá, ao invés de a gente aumentar a tarifa de pedágio, porque nós estamos fazendo melhorias, como fica muito mal politicamente, para o povo, a gente aumentar o valor da tarifa de pedágio, a gente propôs para o governo do estado de São Paulo o seguinte: em vez de aumentar a tarifa, a gente aumenta o tempo de concessão. E o que aconteceu é o que está acontecendo. Hoje não, lá em 2006, quando eu fui lá fazer essa reunião, né, estivemos lá, se não me engano foi em 2006, o tempo de concessão de 20 já estava em 28 anos, daqui da Autoban. Não sei quantos anos está hoje. Mas, eu digo isso para falar o quê? Essa concessão vai acabar nunca, né? Muito fácil. Cada vez que tiver que fazer uma alteração, aumenta mais um pouquinho o ano de concessão, aumenta mais um pouquinho, e com isso, como o Cristóvão falou, a teta vai longe, né? Então, realmente é algo que tem que ser combatido veementemente, a questão dos pedágios. Quando você fala em região metropolitana de Campinas, aqui, mais ainda, né? A gente se cria a região metropolitana de Campinas, mas e aí que ações a gente tem efetivas na região metropolitana de Campinas? Como é que você vai? Você quer integrar? Como é que você integra? Você tem aí os muros invisíveis, como o Cristóvão colocou. Então, realmente precisamos. Esse movimento é muito importante. Precisamos engrossar o movimento. Tem todo o apoio nosso, tenho certeza, aqui da Câmara de Valinhos. Falo também em nome aqui do nosso presidente, que não pôde estar presente, pediu para que mandasse o recado a vocês todos que estão apoiando o movimento. E vamos lá em luta e batalhar, que vamos com certeza conseguir. Eu quero, antes de terminar minha fala aqui, agradecer a presença do vereador Carmo Luiz do Carmo. Carmo Luiz, né? O Carmo da farmácia? Carmo da farmácia, está
em Campinas. Vereador, seja bem-vindo. Agradecemos a sua presença aqui nesse debate hoje. Obrigado. Gostaria de passar a palavra aqui para o João Nunes, do nosso movimento. Boa noite a todos. Eu gostaria, para não estender muito a minha fala, gostaria de, na pessoa do nosso presidente Henrique, cumprimentar toda a mesa, tá? E a todos vocês que estão presentes. E eu gostaria de estar saindo um pouco dos pedágios aqui de Campinas, para que nós possamos entender um pouquinho como que vem a fórmula do presidente, do governador lá de cima. Tá? Então, em 1997, entendeu? Eles diziam que as melhores rodovias que estavam dentro do estado de São Paulo eram a Dom Pedro, a Castelo Branco e a Bandeirante e a Anhanguera. Isso, se você for pensar, é um absurdo acreditarmos que essas rodovias ficariam boas só depois que implantassem praças de pedágios. Mentira, elas já eram as melhores entre as rodovias do estado, antes dos pedágios. Então, assim, o processo de concessão de rodovia do estado de São Paulo foi foi de uma forma de retirar o dinheiro do bolso do cidadão e enriquecer as concessionárias, além de significar mais tributos, pois dentro do preço das tarifas eles cobram o ISSQN. Gente, isso aí é imposto de serviço de qualquer natureza, tá? Isso já está embutido, tá? Sem contar que o Estado cobra das concessionárias uma parte dessa arrecadação pelo uso do sistema. Ou seja, nós pagamos para construir as rodovias, o Estado cobra das concessionárias, que cobram de todos os usuários pelo direito de nos explorar e oferir lucros exorbitantes. Então se diz, um cobrando o outro e quem paga o pato somos nós usuários. Penso que quando o Estado entrega uma rodovia já pronta para uma concessionária que foi construída com os nossos impostos, é lamentável que nós usuários temos que pagar pela segunda vez para ter o nosso direito de ir e vir. Em virtude desse abuso, o Brasil arrecada aproximadamente mais de 8 bilhões de reais em CIT, que significa contribuição de intervenção de domínio econômico, que nós pagamos sempre que abastecemos nossos veículos. Tá? Então nós só pagamos. Nós pagamos impostos, nós pagamos ISSQN, pagamos o CID, tá? E que isso não é aplicado às rodovias. De que forma eles colocam esse dinheiro no bolso, nós não sabemos, mas isso não é aplicado às rodovias. Como o presidente já falou, a gente passa e vê uma placa dizendo que é obra do governo do Estado. É preciso lembrar também, pessoal, que todo proprietário de veículo que tem que pagar IPVA, que quer dizer circulação de veículos automotores, dos quais 50% vai para o Estado, o cofre dos estados, e 50% para os municípios. Esse dinheiro é aplicado aonde? Vem para o município, mas até agora não sabemos onde é aplicado esse dinheiro. Será que com tanto dinheiro ainda é preciso explorar de forma tão maliciosa o pobre usuário nas rodovias, que necessitam delas para trabalharem todos os dias? É um absurdo, né? Existe um projeto de lei de um deputado, que eu resolvi não mencionar aqui, que visa proibir a instalação dentro dos perímetros urbanos os pórticos, praças de pedágios ou quaisquer outro sistema eletrônico
destinada à cobrança de pedágio em todo o estado de São Paulo. Na prática, pessoal, ficaria proibido a chamada pedágio urbano. Isso é uma lei que está lá na Câmara, não sei se foi votada ou se eles engavetaram, tá, mas existe essa lei. Porque a arrecadação desses pedágios não seria para a manutenção das ruas. Isso consta lá nesse projeto de lei. Mas sim para desestimular o tráfego de veículos dentro das cidades, estimulando as pessoas a usarem o transporte coletivo, porque esse dinheiro seria usado no transporte coletivo, para melhoria do transporte coletivo. Então tiraria os veículos das ruas e para que a própria população usasse o transporte coletivo. Mas hoje nós não temos um transporte coletivo adequado. Os 3 primeiros pontos você consegue subir no ônibus. Depois ele passa direto porque já está superlotado. Isso em todas as cidades do Brasil, não é só aqui. Em Valinhos ou Campinas. Onde o deputado dá um exemplo das cidades de Campinas e a cidade de Itatiba, no qual podemos afirmar que este abuso, repudiamos os 3 pedágios dentro da cidade de Itatiba e os 11 que temos em Campinas. Nós repudiamos isso, sabe, com toda certeza, sabe, de todo o coração, que isso é um absurdo. Na rodovia Fernão Dias, essa semana eu estava vendo uma matéria no jornal que falava o seguinte, que a rodovia que vai até Belo Horizonte, ela tem 577 quilômetros. Tem 8 praças de pedágios e é cobrado R$ 1,50 em cada praça. Então, o cidadão percorre 577 quilômetros e paga R$ 12. Enquanto nós temos na rodovia Dom Pedro 132 quilômetros. Então nós pagamos R$ 6,60 em Itatiba, pagamos R$ 5,40 em Atibaia e pagamos R$ 6,80 em Garatá. Isso perfaz um total de R$ 18,80. Por que os 577 lá de Minas é mais barato do que os 132 quilômetros que nós temos aqui em São Paulo? Tá, então eu acho que existe uma divergência de cobrança, porque na verdade, segundo estudos feitos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, ele mostra que o Brasil paga em média R$ 8,77 a cada 100 km rodados nas rodovias concedidas à iniciativa privada, sendo que, pela lógica, teríamos que pagar R$ 4,35 a cada 100 quilômetros. Mas até quando eu acho que nós iremos ficar refém desse autoritarismo? São todos autoritários e o Estado, como tem o nosso comandante maior, que é o governador, então ele dita as regras. Ele vem para o meio do povo quando ele quer o seu voto. Aí fala democracia. Tá? Aí nós temos um regime democrático onde o povo vota e elege um representante. Só que quando esse representante fica lá em cima e toca o poder, aí ele esquece que foi o povo que colocou ele em cima. E começa a ditar as suas regras, fazer as suas leis, e nós temos que aderir. Só, pessoal, para encerrar, eu quero voltar de novo na parte de Campinas, onde pessoas que vivem na região metropolitana de Campinas ficariam caladas diante de uma atrocidade dessa. Nós de Campinas tomamos essa iniciativa, mas eu gostaria que isso fosse estendido a toda a região, que as pessoas que daqui para frente estiverem nos ouvindo e estiverem nos assistindo, que venham aderir ao nosso movimento,
Porque nós somos 3 milhões de habitantes nas 20 cidades agora, que mais de 3 milhões de habitantes, e que nós temos hoje 35 mil assinaturas. Nós queremos chegar a 150 mil o mais rápido possível, gente, para poder quebrar isso aí. Passamos todos os dias desses pedágios e deixamos o nosso suado dinheiro, que no final do mês daria para pagar a prestação de um carro zero, ou então de uma casa. Tem pessoas que deixam 500, 600, 700 reais todos os meses nesses pedágios. Eu tenho a certeza, pessoal, que com o pedágio livre, o transporte público também ficará mais barato. As mercadorias transportadas para a nossa região chegará por um valor menor, dando às famílias de baixa renda um poder maior de compra. Aí a gente pode concluir quanto benefício traz. As empresas irão contratar mais funcionários que moram em outras cidades, ou então depois de outros pedágios. Por isso eu acredito que o desenvolvimento de nossa região depende desse benefício, e tenho a certeza que a isenção de todos os veículos emplacados na região metropolitana de Campinas não vai fazer falta nos cofres do Estado ou das concessionárias, mas sim, o tão suado dinheiro nosso vai fazer falta no nosso bolso. Esses 500 reais que você desembolsa por mês de pedágio aí, ou mais, dá para você fazer, dá para você vestir melhor os seus filhos, dá para você fazer uma feira maior, e hoje nós não conseguimos fazer isso por causa dos pedágios. Por estes e outros benefícios, queremos continuar com a nossa coleta de assinaturas. Porque o meu sonho dos meus companheiros, que estão todos aqui, é que nós possamos amanhã ou depois ter essa luta nossa vencida. Tá? Porque igual o Cris falou, ele citou várias frases, e eu tenho uma frase que eu adoto de um autor desconhecido desde 1980, que fala o seguinte: conserte o homem e o mundo será uma maravilha. Essa frase eu adotei faz mais de 20 anos, e foi por essa frase que eu comecei a minha luta em movimentos sociais, junto com políticos na minha própria comunidade. Então eu queria dizer o seguinte: que toda a população da região metropolitana de Campinas possa ter seus direitos respeitados. E o mais importante deles é o passe livre nos pedágios da região. Tá? Porque se nós pensarmos que, não sei se vocês já viram na mídia alguma coisa semelhante assim, no Paraná tem uma região metropolitana lá que conseguiram derrubar as praças de pedágio por 48 horas. Aí depois eles perderam de novo na justiça por uma liminar e voltaram a cobrar os pedágios. Até hoje eles estão quietos, eles desanimaram. Só que nós não vamos desanimar. Eu acredito que se isso acontecer aqui, na região metropolitana de Campinas, nós faremos um movimento para fechar todas as praças de pedágio, as 11 praças. E eu vou trabalhar para isso. Tá? Boa noite a todos, meu muito obrigado. Obrigado, João Nunes, pelas suas palavras. Eu quero registrar aqui a presença do Alexandre Tonetti, e também de toda a sua família, sua esposa, seu irmão, seu filho, Giovanni. Breve Giovanni, obrigado pela presença. Gostaria de passar a palavra agora para a Sônia Sempre, do Movimento Pedágio Livre do Itatiba. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite à mesa. Pois bem, eu sou de um grupo de Itatiba, no movimento contra os pedágios, porque em Itatiba o que acontece? Nós somos uma cidade de 100 mil habitantes, onde temos 3 pedágios que cortam o nosso município. Mas assim, não é que ele corta entre uma cidade ou outra. Ele adentrou em uma das rodovias, que é Itatiba-Jundiaí, 2,4 km, aonde deixa mais de 1000 famílias isoladas do centro da cidade. Depois nós temos outra rodovia que chama Romildo Prado,
aqui a Dom Pedro, que também a entrada está 200 metros a Itatiba, que também deixa um bairro isolado. Então, o que acontece? Como diz o Cristóvão, o nosso pão é o mais caro do mundo. Porque essa família, para poder comprar um pão, eles têm que atravessar o pedágio. Para votar, eles têm que atravessar o pedágio. Então, dentro do teu próprio município, tudo que o Cristóvão falou, tudo que a mesa falará, nós padecemos dentro do nosso município. Então, o nosso movimento foi criado há 4 anos já. É uma luta árdua, muito difícil. E já buscamos, sim, ajuda de políticos. Desculpa, gente, eu estou com gripe. Nós temos, assim, o Esperidião Amin, lá do sul de Santa Catarina, que ele é um dos que fez uma PL para ver se as pessoas aqui no estado de São Paulo poderiam ter algum privilégio na situação nossa. Especificamente, nós se adentramos junto com o grupo devido a que ele é pela região toda. Mas nós levamos a nossa luta sozinhos. Por quê? Porque nós sofremos muito com os pedágios. Porque tudo você tem que pagar pedágio. Então, tudo para nós é mais caro. Então, nós pedimos para o Esperidião Amin, ele recuou um projeto de lei que a esposa dele, Angela Amin, tinha já feito em 2008. Assim ele fez, mas agora mesmo ele está no Senado como senador e nós estamos esperando que ele passe adiante, coisa que, infelizmente, eu não estou sentindo muita firmeza. E, por consequência, o projeto de lei nós pedimos, mas não afeta exclusivamente a nós de Itatiba. Por quê? Porque ele é um deputado federal, então só as estradas federais que estão aqui no estado de São Paulo que vão ser beneficiadas. Mas nós continuamos lutando, não servirá para nós Itatiba, mas para alguém vai servir. E por consequência disso, nós também temos contato com a deputada Ana Pelagini, que também fez o mesmo projeto que o Esperidião Amin, mas infelizmente a primeira vez que ela fez morreu na gaveta. Por quê? Porque não tinha os movimentos que nós temos hoje. Porque a população não se manifestou. E um político sozinho não é nada. Não é nada, porque eles não estariam do lado de cá se nós não votássemos em eles. Então eles não são ninguém. Então a deputada na época estava sozinha, sem apoio da população. Fez isso, morreu, não passou nem sequer pela primeira comissão. Ela ficou na primeira. Então aí o que acontece? Quando nós começamos essa briga há 4 anos, e nós pedimos para o Esperidião Amin, e ao conhecer a deputada, nós pedimos a ela se ela faria a mesma coisa por nós aqui do estado de São Paulo. Ela fez. Mas nós temos um governador que realmente ele ama pedágio. O partido dele vem de vender as nossas estradas, de onerar os nossos pedágios. Porque nós temos o pedágio mais caro do mundo. Por quê? Porque é onoroso. Além dele vender as nossas estradas, ele ainda pega aluguel delas. Por isso nós pagamos tanto pedágio aqui no estado de São Paulo. E Itatiba é um cúmulo do absurdo, porque além do que eles não tiveram nem o respeito de pôr na divisa. Os adentraram ao nosso município. E não tem nem o vereador, infelizmente. Aqui eu fico feliz que vejo muitos vereadores, a deputada, todos eles têm interesse, mas na minha cidade eles morrem. Por quê? Porque são todos a favor do Alckmin. Então você vai brigar com o chefão? Não, né? Então ninguém luta. Então é uma luta da população. Lá é o povo que luta. Então é assim que se nós fizermos uma reunião como essa, você não vai ver muito vereador. Você pode ver o povo, mas os vereadores não. Você pode ver a deputada Ana Pelagini, que nós já fizemos lá também, uma coisa parecida com essa, com a deputada, para ver o que ela poderia fazer por nós, e ela esteve presente. Pergunte se teve algum representante nosso na Câmara Municipal. Eu espero que o senhor consiga, porque é difícil. Todos dizem,
sim, mas pôr a cara para bater, não. Só põe a cara para bater na hora de pedir os votos. Mas na hora que é para lutar por nós, levar a voz nossa para onde tem que ser levada, não tem. É nós que temos que gritar, é nós que temos que nos manifestarmos, porque ou pedir auxílio a uma deputada como a Ana Perugini, ou começar com o Esperidião Amin, que nem sequer no nosso estado ele é. É justo isso, e que aqui no nosso estado você não tenha um representante que lute de verdade por nós. Mas espera, nós precisamos deles, mas eles precisam de nós também. Então essa carência nossa também é muito importante. Como diz o Cristóvão, temos que nos unir, temos que estar presente. Quando nós chegarmos em algum congresso, vai na Lesp, vá onde você quiser, eles e nós, aí alguém vai tomar cuidado. Enquanto sejam só ele ou só nós individual e não tem um casamento entre nós, nós não conseguiríamos nada nunca. E por isso que na minha cidade tem 3 pedágios. Porque na hora que foi feita a licitação, o nosso prefeito atual, na data, falou: eu não fui porque eu não quero pedágio. Isso é resposta de um representante de um município? Não, né? Acho que não, né? E eu falo mesmo, se ele tivesse aqui, eu também falo na cara dele. Isso é uma vergonha. Ele não pensou na data que foi feita a licitação de estar presente para dizer aonde iria esses pedágios. E hoje nós temos um município totalmente dividido. Nós temos uma companheira de luta que o Cristóvão conheceu, ela mora no 2º pedágio de Louveira. E a vida social do filho dela está cortada pela metade. Por quê? Todos os amigos do filho moram no outro pedágio. Então nós estamos dentro do nosso município, aonde nossas crianças não podem ter uma vida social se nós não pagássemos pedágio. Minha filha não pode ir na casa de um amigo se não pagar pedágio. Não posso ir comprar um pão, porque um pão para mim quanto vai sair? Em torno assim, quanto custa um pão? 60 centavos? O meu vai sair R$5. Você quer comer um pão por R$5? É assim. No dia que o CQC esteve presente lá em Itatiba, é o pão que o diabo amassou. Oi? Só se for o pão que o diabo amassou. Estava um calor, fomos gravar, porque nós somos piada, lógico, porque o CQC só vem para fazer piada, porque é piada a situação que nós estamos vivenciando lá. Além do que fechando bairros, porque ele isola, ele fecha. Agora mesmo eu não sei como eu especialmente vou me locomover dentro da minha rodovia. Eu agora mesmo estou totalmente transtornada porque eu não tenho acesso, eu não tenho a via como o vereador falou. Porque quando eles comparam a nossa terra com a Europa, eu morei lá muitos anos demais. Todos os países em si têm a autopista, que é uma via que sim é pedagiada, mas as autovias não são pedagiadas, porque você tem o direito de optar se você quer pagar ou não. Isso aqui, não. É tudo, vem a vós, vosso reino deles. Nós o que? Nada. Porque nós não temos para onde sair sem ter que pagar pedágio. Cadê nossas vias municipais? Cadê nossas rotas? Se agora mesmo nós temos uma única rota de fuga, que eu acabei ficando sabendo essa semana, que se puser asfalto, eles vão pedagiar nós de novo. Nós vamos ter 4. Eu falei, não, isso é loucura, vocês não estão falando. Aí me chamam de briguenta. Falei, mas como que eu não vou brigar, meu Deus do céu? Não tem um homem, um representante nosso, desculpa que eu falo, porque é tão revoltante e cativa que não tem vereadora, tá? E é assim, um monte de homem sentado, mas que realmente queria que um tivesse garra. Eu falo isso, eles ficam bravos comigo, mas é isso mesmo. Eu queria que um tivesse garra e entrasse na justiça para que pusesse asfalto e não uma praça de pedágio. Meu, é injusto, injusto. Então a nossa situação é gravíssima e por isso que nós pegamos agora, nos juntamos no passe livre, porque realmente essa situação grave é nossa, mas essa situação muitas pessoas vivem.
nós estamos por 28 anos. Isso assim já é demais. Se a gente não começar a brecar isso, aonde a gente vai parar? Só pagando, vai chegar uma hora que o Brasil não vai dar. Quer dizer, Brasil não, nós brasileiros não vamos dar conta de pagar tudo isso. Fora os impostos abusivos que a gente paga e mais o pedágio. E como diz o Cristóvão, eles pegam, eles fazem tudo com o nosso dinheiro, vão e cobram, e além do que, prestam o nosso dinheiro de novo para voltar a reformar. É igual que a da deputada Ana Perugini fez a PL, que agora virou lei, que é para saber os gastos inúteis que eles têm, porque isso sim, eles gastam, né, em bobeira, reforma que já está reformado, para dar uma justificativa para que esse dinheiro, na hora de ser repartido, em menor valor, sendo que a concessão fica com maior. Por quê? Porque ela gastou, ela pôs como gasto. Eu usei esse projeto que a deputada fez no ano passado e não obtive resposta alguma. Eles desperdiçam na minha pista dinheiro todos os dias e todas as horas. E é resposta evasiva. Liga para a Rota das Bandeiras liga para a Artesp vai falar com o governo do estado e assim eles levam nós de um cantinho para o outro. Então, eu não tenho mais nada para dizer, senão que é uma revolta muito grande. O Cristóvão já pôs mesmo a indignação. Eu acho que nós temos que unir sim todas as cidades, as 20 cidades, para que consigamos ter uma mobilidade urbana adequada. Porque o que acontece? Nós em Itatiba não temos muitas faculdades, temos uma, então temos que vir para Campinas. Você que é um bom cinema tem que vir para Campinas, ele tem que estudar, tem que ir para Limeira. Então quer dizer, nós estamos amarrados, tudo a gente tem que pagar. Por quê? Nossa cidade individual, cada um não tem tudo, não supre todas as nossas necessidades. Então a gente usa o vizinho por isso. Por isso que chama a região metropolitana de Campinas, para a gente poder usufruir de tudo isso. Então, eu não tenho mais nada a dizer, senão agradecer e dizer, essa luta tem que ser, mesmo que seja árdua, dura, que nós temos que continuar, porque senão o futuro do baixinho que está aí não vai existir não, o futuro da minha filha não vai existir não, o nosso pode ser, mas o deles não. Então eles têm que lutar sim, temos que ir ao máximo das nossas forças para conseguir o passe livre para a região metropolitana de Campinas. Muito obrigada. Parabéns, Sônia. E vamos ver se a gente arruma um vereador em Itatiba, né, que compra essa ideia, né? Por favor, né? Pelo menos um, hein? Acho que antes de abrir a palavra aqui para os presentes, eu gostaria de ouvir aqui os nossos vereadores que estão aqui, né? Estão da região. Gelson. Bom, eu queria aqui cumprimentar o Antônio Nunes, o Cristóvão, a Sônia, que são líderes do movimento, né? E cumprimentar também todos os ativistas que estão presentes. Quero cumprimentar aqui, em nome do Henrique Conte, todos os vereadores presentes. Queria cumprimentar também o jornalista presente, autoridades, e, enfim, público. Boa noite. É interessante que todos saibam, né? Meu nome é Elcio Amâncio, eu sou vice-presidente da cidade de Cosmópolis. Cosmópolis fica próximo aqui de Paulínia. E a nossa cidade também está ilhada, igual a de vocês. Nós temos a praça de pedágio dentro da cidade, mas a nossa cidade, por não ser uma cidade industrializada, todos têm que sair de lá para trabalhar praticamente. Nós temos aí umas 10, 12 mil pessoas que deixam a cidade para trabalhar. E com isso, está dificultando até as pessoas irem trabalhar, porque fica mais barato pegar a cidade vizinha que não tem pedágio, porque, como você falou, R$500, R$600 por mês é muito. E nós compramos uma área industrial lá em Cosmópolis, até para levar a indústria é difícil,
porque a indústria ela coloca tudo isso na ponta do lápis para se instalar. Está difícil também. Então, nós de Cosmópolis, a gente está solidário ao movimento de vocês, que é o nosso movimento também. E para quem conhece, que assistiu